Olá, bom dia. Meu nome é Lucas Eduardo Guedes Maciel e eu estarei gravando uma videoaula sobre um tema do meu trabalho de Direito Civil 3 da professora Karine. O meu tema, eu fiquei com o tema de Constituição de Renda, que está expresso no Código Civil Brasileiro nos seus artigos, no seu capítulo 16, seus artigos 803 a 813. Ok, como o próprio nome já diz, Constituição de Renda é um contrato para pagar uma renda, né, periódica a alguém, a outrem. Pois bem, dentro desse contrato, nós temos o instituidor. O instituidor, ele é a pessoa que vai tomar a iniciativa de pagar a renda para alguém, né? Aí me pergunto, que alguém? O instituidor vai pagar para quem? Ok, a pessoa que vai receber essa renda é chamado dentro do contrato de beneficiário. O que vai pagar é o instituidor, o que vai receber é o beneficiário. Pois bem, no caso do instituidor, né, não querer pagar a renda mensalmente, mensal, semanal, trimestral, dia a dia, caso ele não queira pagar, ele pode, né, nomear então uma terceira pessoa dentro do contrato. Ele pode nomear então uma pessoa chamada de rendeiro. Qual que é a função desse rendeiro? O rendeiro, né, a partir do momento que ele é nomeado, a sua função vai ser administrar o pagamento da renda. Ou seja, ele vai administrar o pagamento do instituidor para o beneficiário. É ele que vai administrar, ele que vai pagar. No caso, eu vou dar um exemplo. No caso, vamos supor que eu seja um homem muito rico, né? Então, eu tenho uma tia bem já idosa que precisa de cuidado, que não tem condições. Então, assim, eu passo a ter a disposição de pagar uma pensão para ela. Vou pagar uma pensão para minha tia. Vamos dar esse exemplo. No caso dessa pensão, eu não queira estar pagando essa pensão mensalmente, trimestralmente, eu vou, né, nomear então um rendeiro. Esse rendeiro ele vai ser responsável por aquela renda, a pagar aquela renda para minha tia, que é aquela pensão. Ok, o instituidor, ele toma a iniciativa e o rendeiro vai administrar após ele nomear, né? Ele vai administrar o pagamento, né? E assim, tendo um bem, né, ou não, tendo um bem ou não em compensação, vamos se dizer, caso tenha o bem, ele administraria um bem. Caso não tenha, ele administraria a quantia, né, valorosa, né? O dinheiro também ele administraria, caso nomeia-se o rendeiro. Quando tem o bem em seu poder, no poder do rendeiro, nós podemos chamar de renda onerosa. Quando não tem o bem, a gente podemos chamar de renda gratuita, né? O instituidor, ele pode pedir também garantias, né? Ele pode pedir garantia de que o rendeiro ele vai cumprir com aquela função, ele vai cumprir bem, né? Ele vai cumprir bem a administração da renda, né? Que assim trata o artigo 805 do Código Civil, né? Que o instituidor ele pode pedir garantias ao rendeiro, né? E quanto à documentação, né? A lei ela manda
que o contrato, que esse contrato, ele seja feito por inscrição pública, né? Que está explícito no artigo 807 do Código Civil Brasileiro. E é possível, né? Também é possível que o próprio beneficiário ele seja o rendeiro, ou seja, continuando o exemplo, minha própria tia que eu pague a pensão, ela pode ser a beneficiária e ela pode ser a rendeira, né, do contrato. Ela pode ser as duas, não é impedido. Eu vou dar um exemplo de como que ela seria a beneficiária e a rendeira. Eu transferiria um imóvel para ela, para que desse imóvel ela possa pagar a renda. Ou seja, eu transfiro o imóvel para ela como rendeira, ela se torna rendeira. E com o valor, né, da propriedade, de um aluguel dessa propriedade, ela recebe aquele valor como beneficiário, ou seja, ela está garantindo aquela renda, né? Isso eu transferindo o imóvel para ela, aí a pessoa me pergunta: Lucas, e o prazo? Beleza, você vai transferir lá o imóvel para sua tia para você pagar a pensão como renda, o aluguel seria a pensão, seria a renda. Aí você vai lá e transfere. E o prazo, Lucas? É vitalício? Esse prazo é determinado? Ok, o prazo ele pode ser tanto determinado, né? Determinado, pode ser um prazo daqui até 2022, ou ele pode ser até a vida do beneficiário, né? Não, perdão. Quanto até a vida do beneficiário. Ou seja, quando eu estabelecer dentro do contrato que seja determinado por 2 anos, seria daqui até mês de novembro de 2022, né? Caso eu deixe que seja até a vida do beneficiário, ou seja, para que se extinga, teria que a minha tia falecer, né? E também dentro do artigo 806 do Código Civil é possível ainda, né, que a renda ela ultrapasse a vida do instituidor, ou seja, caso eu chegue a falecer mediante o contrato, né, não tenha sido morto, não tenha sido falecido o beneficiário, caso eu tenha falecido, de acordo, dependendo do contrato, a renda ela continua ao beneficiário, né? Agora, já no caso do beneficiário, a renda ela morre, ela extingue com ele, né? Ela extingue com ele. Dentro do contrato, caso o instituidor ele queira, né, proteger a renda da sua tia, caso eu queira proteger a renda da minha tia, eu posso incluir no contrato, note, devo incluir em cláusula dentro do contrato, que o contrato não seja, né, penhorável, ou seja, eu tenho que incluir uma cláusula lá que aquela renda ela é impenhorável, ela não pode ser penhorável. E isso é resguardado pelo artigo 813 do Código Civil. Pois bem, não é impedido, né, que seja mais de um beneficiário. Pode ser, eu posso estar pagando a renda não só para minha tia, mas pode incluir o meu tio, né? Pode incluir o meu tio, pode incluir o meu primo, entendeu? Dessa forma, não é vedado que seja mais de um beneficiário. Então, as causas de nulidade desse contrato, se o beneficiário ele já for falecido, né? Que trata-se
isso no artigo 808 do Código Civil, né? E assim, se tá específico, se morrer em 30 dias após o contrato, também é nulo, sendo essa morte de causa pré-existente. Ou seja, se ela morreu de uma causa que ela já, de uma doença que ela já tinha, né? Ok, essa renda, ela é adquirida, né, de acordo com o artigo 811 do Código Civil, ela é adquirida dia a dia, né? Está expresso lá no artigo que ela é adquirida dia a dia. Em virtude disso, né, se houver algum inadimplemento os juros ele poderá ter a possibilidade de ser corrente, né, diariamente, porque a renda ela é adquirida dia a dia. E por falar em juros, né, em mora, caso o rendeiro ele tenha caso o rendeiro ele tenha a obrigação no contrato de pagar o beneficiário, né, e não estiver cumprindo, o beneficiário ele pode, né, o próprio beneficiário pode, né, cobrar juridicamente, ele pode cobrar juridicamente essa renda ou até pedir garantias, né, do rendeiro, né, caso ele não esteja cumprindo o pagamento da renda. E temos assegurado no artigo 810 do Código Civil. E essa foi um pouco, né, da apresentação da Constituição de Renda, né, dentro do Código Civil brasileiro, trata nos artigos 803 a 813. Muito obrigado e desculpa os 12 minutos.